Muito bem, sejam bem-vindos então a mais um programa Desnude Kavinsky. Hoje eu vou fazer o onboarding do nosso convidado. Eu vou fazer o seguinte hoje. Na verdade, eu vou fazer o onboarding aqui do nosso convidado com uma pergunta incômoda já. Só que nesse primeiro momento aqui eu vou entrevistar os dois, porque como eu sou anunciante, eu vou fazer uma pergunta que eu acho que vai valer tanto para Dudu, já tô dizendo quem está aqui, quanto para Kavinsky. Então, para que Dudu se apresente, muito provavelmente 90% do mercado publicitário já conhece Dudu. Mas, Dudu, conta uma coisa para mim. Você foi simplesmente fundador da Mutato. Eu já vou te contar uma que eu sempre quis trabalhar com a Mutato e quando a gente fez uma RFP lá atrás, vocês não podiam participar porque vocês tinham um cliente que obviamente conflitava, né? Mas eu fiquei dentro de casa, né? Sim. Mas você foi eh, basicamente você foi o criador de uma agência que lá atrás era muito disruptiva, né? A gente estava num momento onde ninguém sabia onde se colocar. Putz, eu vou ser full service, né? Eu vou ser digital, cara, todo mundo errando. E, mano, você pegou um treco e fez ali de uma forma muito, muito equilibrada. Mas olha só a pergunta que eu vou fazer para que você se apresente. Dudu, o quão foda, o quão roubada é montar uma agência de publicidade com viés digital no Brasil? E essa pergunta é importante porque, assim, vira e mexe quando os meus amigos estão na merda, tipo, eu quero sair dessa empresa, eu preciso arrumar alguma coisa para fazer. Primeira coisa que vem na cabeça de qualquer marketólogo, tipo eu, vou montar uma agência, mas sempre tem um desgraceiro dizendo, não faz isso, de jeito você tá louco, tal. Então, eu vou perguntar para uma figura notória do mercado. Dudu, o quão foda é montar uma agência de publicidade? É realmente trampo a gente trabalhar nesse segmento? E depois que você responder, aproveitando que agora eu tenho dois entrevistados aqui, o Kavinsky vai me dizer o quão difícil é fazer a liderança de marketing hoje dentro do grupo WPP. Simplesmente o segundo maior conglomerado de comunicação do planeta, né? Mas eu queria primeiro escutar, Dudu, seja muito bem-vindo, já com essa pergunta meio capciosa aqui. Manda bala aí. Cara, tudo bem, gente? Kavinsky, que satisfação, que honra. Grefe, que honra. Muito obrigado. Honrado. O podcast de vocês nasceu brilhando, porque vocês são verdadeiros, autênticos e inteligentes. E carinhosos. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigado. Cara, que pergunta, hein, meu? Eu diria que, acho que assim, primeiro lugar, né? Depende do tempo. Eu acho que depende de quando se abre a agência, né? Tipo, abrir uma agência há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, ou há 5 anos atrás, abrir uma agência hoje, são contextos muito diferentes. Hoje, não só por causa de inteligência artificial, que sem dúvida é o grande tema, a grande tempestade, talvez, chegando, e tempestade no sentido ruim e no sentido bom, né? Que vai chover também, e chuva é bom. Mas também, mas assim, quando a gente abriu a Mutato, ela tinha uma proposta, e aí é um pouco da característica de cada um, meu. A gente, é aquela coisa, as marcas, elas fazem publicidade e o marketing, né, ele existe para fazer elas se destacarem, né, para gerar negócio, para diferenciar, para que a marca, o produto com aquela marca, ele valha mais tanto para o consumidor quanto em todos os aspectos, né, do negócio, preço, distribuição, etc., que ele valha mais, porque aquela marca é percebida por qualidade, por ousadia, por algum adjetivo, vamos dizer assim, positivo, superlativo, talvez. Então, quando você abre uma agência de propaganda, de publicidade, seja e digital, no caso, no nosso caso, assim, acho que tem agências, óbvio, que estão mais para tecnologia, que estão mais focadas em volta das big techs, né? Agências que trabalham mídia, agências que trabalham mais desenvolvimento de aplicativos, por exemplo. A Mutato, ela nasceu como uma agência de relevância cultural. Então, a gente nasceu um pouco antes do boom das redes sociais, e a gente olhou para esse boom e a gente se focou na coisa das redes sociais,
numa época que todo mundo falava, putz, meu, redes sociais, quem faz é meu sobrinho, né? Põe um estagiário para fazer o post. E da mesma maneira que há 20 anos atrás, era o web designer. Meu sobrinho é web designer. Põe o meu sobrinho para fazer o site. E olha onde a gente chegou, né? E a Mutato, acho que a grande, a dificuldade que eu vejo é assim, para te responder, uma agência precisa fazer o cliente se destacar. Se ela não consegue se destacar, ela é mais uma agência. Então, é quase como dizer assim, se eu faço uma agência que não se destaca, como que eu posso fazer o cliente acreditar que eu vou fazer ele se destacar? Então, é um pouco um jogo de você tem que saber construir marca, e a começar pela sua própria, eu acho. Então, tem pessoas que conseguem melhor, tem pessoas que conseguem pior. Em qualquer momento da história, olhando para os últimos 30 anos, talvez, tem desafios, sejam macroeconômicos, sejam dentro da própria indústria. Mas eu diria assim, quem tem essa veia de conseguir enxergar, tipo, do mateiro, sabe? Ó, eu vou entrar nessa picada aqui, eu vou me machucar na frente de todo mundo, porque na verdade não tem ninguém na minha frente, né? Eu vou ser o primeiro a se machucar, talvez, vou me ferrar, vou cair, vou quebrar o tendão, de Aquiles, e vou. Mas, cara, é a minha vocação. Eu quero descobrir o novo, eu quero achar uma proposta de valor para o meu negócio que, porra, seja única. E eu vou ser obsessivo com isso. Eu acho que a coisa do empreendedorismo nesse mercado de agências depende muito disso, cara. Claro que tem outros perfis, tem perfis de empresas que nascem, enfim, que são pessoas muito boas de negócio, né, e que conseguem, sei lá, manter operações inteligentes. A gente teve essa história muito. A dificuldade maior que a gente teve foi, cara, a gente chegou num mercado que queria pagar 50 centavos para fazer redes sociais, e isso em 2012, vamos tá? E 2016, 17 a gente já tinha feito Copa do Mundo, Coca-Cola, Olimpíadas Coca-Cola, a gente era uma das maiores agências digitais do país, assim, não em faturamento, em mídia, porque a gente nem comprava mídia, mas a gente era uma agência criativa e que trabalhava muito numa coisa diferente também, não era tipo, a gente não fazia anúncio. Nosso negócio era buscar, antes da coisa dos influenciadores e tudo mais, a gente já trabalhava com esse conceito de, tá, quem é relevante, quem não é relevante, enfim, tudo isso para dizer, eu acho que cada época tem seu desafio, mas acho que o maior deles, cara, é assim, como que você se mantém com força, com valor. E é uma capacidade de reinvenção constante, né? Que é Ô, necessário. Kavinsky, antes de passar a bola para você, deixa eu aproveitar o ensejo aqui. É porque é interessante o que você está dizendo. Você está comentando sobre depende da época, né? É, assim, ó, olhando agora, olhando para trás e olhando, tirando uma fotografia do hoje. O que não caberia? Eu fiz uma pergunta pro Lorenzetti, pro Edu Lorenzetti, né? Acho que foi alguns Hum. programas atrás, né, Kavinsky, que era a pergunta inversa. Eu perguntei para ele assim, o que que deveria ter, né? E ele deu lá, né? Ele falou três coisas essenciais. Eu vou fazer uma pergunta inversa para você. Eu vou falar assim, olhando lá atrás e agora, o que não cabe hoje, o que não caberia, em hipótese alguma, como diferencial, como uma alavanca de negócio para uma agência, assim, o que você diria assim, cara, isso hoje não é mais de bom tom, ou isso hoje também não leva a agência para lugar nenhum. E depois eu juro que eu passo o bastão aqui para o Kavinsky para falar um pouco dessa dificuldade, inclusive como líder de marketing, de trazer relevância para os clientes, que eu acho que também faz parte desse escopo, né? Cara, eu acho que tem uma questão de propriedade intelectual muito forte aí. Porque, na verdade, a agência, ela parte do princípio, o modelo de negócio dela é de prestação de serviços, basicamente, né? Então, ela nunca é dona da criação dela. Ela sempre cria para o cliente, por encomenda. E existe uma competição, um mercado super consolidado e muito competitivo. Talvez Cannes, por exemplo, né, é um festival que pra você ganhar um leão, não sei as estatísticas, mas é um percentual ridículo, né? As campanhas inscritas versus as que ganham prêmio, e isso vale para os grandes anunciantes, quer dizer, as agências que conseguem trabalhar com anunciantes relevantes, com grana e com impacto, né, são muito poucas. Então, eu diria que, assim, que é o grande desafio aí? Que eu acho que é difícil, assim, que não valeria para hoje?
Eu acho que não dá para partir do princípio que você é só um prestador de serviço. Acho que as agências, cada vez mais, elas precisam conseguir trabalhar, até porque existe uma grande intersecção, aliás, um grande confronto acontecendo. O que que é entretenimento, o que que é publicidade, o que que é entretenimento no celular versus entretenimento na tela grande da TV, o que que é no iPad, Netflix, TikTok, né? A gente tem entretenimento como a gente nunca teve antes, a gente tem informação como a gente nunca teve antes, e mas a necessidade das marcas se colocarem de maneira diferente, tipo, desculpa o termo em inglês, tá? Stand out, se destacar ela é cada vez maior. Quer dizer, quanto mais plataformas e quanto mais a tecnologia fica absolutamente enfiada nas nossas vidas, a gente não tem espaço para fugir dela, as marcas têm mais desafios, né? E, portanto, as agências também, por sua vez, têm desafios, cara, que hoje, eu acho que, assim, primeiro, elas não podem ser só prestadoras de serviço, na minha opinião. Eu acho que elas precisam ter propriedades delas. A gente tem alguns exemplos muito bons que a gente pode falar, mas esse é um dos pontos. Acho que o modelo de prestação de serviços ele tem que mudar. Não é também pro caminho da consultoria. Sim, pode até ser, mas eu acho que tem um caminho do criativo, né, da criatividade. Porque assim, as agências sempre foram muito boas em criar campanhas, em fazer as marcas se destacarem, mas elas são horríveis em criar um modelo de negócio. Elas falham miseravelmente em conseguir se remunerar de maneiras mais criativas, né? Acho que esse é o grande dilema das agências, cara. E é assim, a dor de um dono de agência, do empreendedor, né, ou de uma empreendedora, é essa, no fim das contas, que é assim, você acaba seguindo a mesma linha do que já é feito assim. Se a gente olhar no detalhe, o que que mudou no modelo de negócio das agências nos últimos 30 anos, cara? Exato. Ô, Kavinsky, você como CMO, né? Dentro do grupo WPP. Passo a bola para você agora, né? Qual que é? É difícil, porque eu acho que você acaba tendo um trabalho duplo, né? Você tem que é, é, alavancar, ajudar a alavancar o negócio das agências. Eu quero que, inclusive, dentro da sua resposta, você traga o tempero, por exemplo, desses festivais, desses prêmios. Eu gostaria de entender se ainda isso tem uma relevância para alavancagem de negócio de agências como Cannes, né? O Dudu acabou de comentar de Cannes. E tem o lado do cliente, né? Até que ponto você, como liderança maior de marketing aí da WPP, tem essa responsabilidade? Conta um pouquinho pra gente aí. Vamos lá. Bom, em primeiro lugar, acho que não sou, eu já não sou mais um CMO, pelo menos não me considero um, tá? Desde que eu voltei dos Estados Unidos aí por volta do fim de 2018, né? Eu tentei assumir essa função dentro das nossas agências, mas vou confessar que eu fui muito mal, viu? Eu não sou um bom marqueteiro B2B. E os nossos negócios aqui, saindo um pouco de WPP, né, mas vindo, aterrissando em iCherry Middle, a maioria dos nossos negócios vem de indicação de clientes. De quem já foi cliente, de cliente atual indicando, né? A gente, diferente aí do negócio histórico do Dudu, e eu também, dentro da minha experiência, sempre foi muito focado em performance, né? Então, esse é o nosso negócio. E aí, se a gente traz uma boa performance, né, tá tudo bem. Se não traz, é diferente de você ter, por exemplo, que às vezes pode ser até muito mais difícil, né? Alguma coisa como o Dudu vinha falando, culturalmente relevante, né? Porque tem uma dificuldade maior para o Dudu, que acho que pode ser uma pergunta para frente, é o quanto essa criatividade que vocês trazem não é ali tolhida pelas decisões do próprio cliente também, né? O que que isso não é um empecilho aí. Né? Mas dentro aqui então, dessa parte de marketing, né, voltando, a gente é muito, né, 90% dos nossos novos negócios aí vem de indicação de fato, né? Eu mesmo me considero um aprendiz hoje, por isso que eu coloco no meu LinkedIn aprendiz, porque eu tenho aprendido com todo mundo, não gosto mais de cargo, acho que cargo deixa a gente preso dentro de uma caixinha, né? E a gente acaba ficando ali bitolado com aquilo, tá? Mas aqui para trazer o lado da app,
né? Eu acho que os festivais têm bastante relevância, tá? Acho que ganhar um Leão de Cannes é muito importante. Acho que, né, Mutata e Dudu podem falar melhor que eu sobre isso, porque a gente não é, né, dessa linha criativa, né? Mas acho que é por aí. E, assim, para nós estar dentro da WPP, é bem interessante, tá? Vamos pegar o momento de IA, por exemplo, né? Tem muita gente muito boa, a WPP vem comprando negócios mais de tecnologia do que de publicidade em si, né? E a gente consegue aí ter um leverage, né? Uma vantagem competitiva daqui para frente bastante substancial, espero, em relação a outras agências e outras marcas, né? Então tem o ônus e o bônus sempre, né? Mas a gente sempre foi muito feliz aí nessa relação. Ó, eu vou pegar o ponto do Festival de Cannes e agora eu vou colocar vocês, né, numa armadilha aqui, num imbróglio. Rolou recentemente, né, o Festival de Cannes, a Meca aí, né? A Meca poser da publicidade, né? É tipo o festival Mamãe Vence na Vida, né? Então, tá, né? É, emana criatividade. Pois bem, eis que a galera chega no festival, né? E eu acho que depois de anos, né? A ficha caiu para os criativos e para os mídias. Eles não perceberam, mas eu acho que a ficha caiu. Tava tudo dominado pelas Big Techs. Tava lá no festival. Gente, eu já fui 2 vezes pro Festival de Cannes, né? Era craft o negócio. Sabe aquela coisa, tipo, né? O isoporzinho com o papel. Era craft. E assim, eu acho que esse movimento, ele já tá rolando há muitos anos e eu acho que a ficha caiu pra galera agora só, porque tava literalmente tudo dominado pelas Big Techs. A sensação que eu tenho, né, na história do Festival de Cannes, assim como todos os outros, é que assim, as Big Techs começaram com um relacionamento meio monogâmico. Chegaram lá para as agências, ó, vamos ter uma relação exclusiva nós, né? Eu te forneço uma ferramenta de self-service aqui de advertising, né? Tem uma ferramenta de analytics, assim por diante, e eles tiveram que fazer numa determinada época um trabalho educacional de inbound marketing, inclusive com os anunciantes. E nessa de ter a relação com os anunciantes, chegou um momento que eles viraram para as agências e falaram: Ó, que tal a gente abrir o relacionamento? Vamos fazer um trisal. É melhor assim, né? O trisal é melhor. Porque aí eu tô te apoiando aqui, mas eu ajudo o outro lado também, né? Porque o outro lado eu consigo colocar valor ali e a conta fecha. Só que agora a gente chegou no momento onde parece que rolou um poliamor, né? E olha só, agora eu vou dar a minha opinião como anunciante. A gente tinha uma coisa que era muito fechada, muito exclusiva. Tecnologia, não só do ponto de vista de publicidade, mas para o mercado de uma forma geral, era algo muito corporativo, sabe? Era o B2B. E, cara, as Big Techs, elas transformaram isso quase num direct consumer do ponto de vista de comunicação. Hoje qualquer mecânico faz mídia programática via Google Ads. Eu estou dando nomes mais notórios para as pessoas conseguirem fazer a conexão. Mas a verdade seja dita, né? Muito do trabalho de mídia hoje está automatizado e a gente já sabe o que vai acontecer com o AI. Muito do trabalho, principalmente da parte de performance de criação, também vai ficar automatizado. Aí, olha a armadilha que eu vou meter vocês. Mano, flopou para a agência, assim, flopou para os criativos, assim. É, Onde é que a gente errou, cara? Porque assim, a gente tá poliamor total, né? A gente começou bem, né? Bem ali, straight, né? Aquela coisinha monogâmica, aquela coisa exclusiva, mas hoje tá geral, assim, né? Não tem mais essa história, né? Se um cliente quiser fechar um contrato, um JBP, por exemplo, né? Direto com uma Big Tech, é isso, chama a agência lá só para colocar alguém para fazer a gestão. Já fechei com o cara. Então, eu queria saber, Dudu, flopou, mano. Assim, a ficha só caiu agora. Eu achei que a ficha, na boa, ela caiu atrasada. Tô achando que agora já era, né? It's over. Né? Tá tudo dominado pelas Big Techs. Pode ser uma sensação minha, do ponto de vista anunciante, mas eu queria escutar você, né, que tá do outro lado do balcão. E você provavelmente, né, comentamos aqui, é um frequentador ali de festivais como Cannes, já ganhou Cannes e assim por diante, né? Erramos. Flopou ainda. Há esperanças, não, em relação à história das Big Techs? Cara, acho que é um contexto.
enfim, o capitalismo está vivendo essa coisa maluca, né? Tipo, que é, enfim, o capitalismo, a política, a nossa sociedade como um todo hoje tá num momento muito louco, né? As coisas acontecendo muito rápido, numa velocidade absurda. Essa coisa da tecnologia nas mãos das pessoas e o tempo inteiro, 24 horas por dia, né? E isso faz, para mim, assim, me dá a impressão de que, claro que politicamente falando, tem se tentado cada vez mais regular as big techs, muito difícil, né? Com muita dificuldade, a duras penas. Eu acho que eu sou um otimista cuidadoso, cauteloso, vamos dizer assim. Eu acho que tem uma coisa muito importante, cara, que é assim, o quanto que a criatividade não perde valor e e quanto mais, na verdade, as big tech, assim, uma coisa é institucionalmente as agências, as holdings, né, a parte do dinheiro grosso do mercado publicitário, da parte das agências, como isso afeta as holdings, tá? Outra coisa é como isso afeta o produto criativo que as agências são capazes de criar. Acho que são duas coisas completamente diferentes. Não só o criativo, tá? Estratégico, o valor que a agência é capaz de aportar como um JBP, né? Então, acho que são coisas muito diferentes. Se a gente olhar para as holdings, realmente a coisa tá feia. Se a gente somar, citando aqui nosso querido Guilherme Ravache, jornalista incrível, ele cobriu Cannes esse ano, ele vem cobrindo o mercado publicitário de um jeito muito legal, no O Valor. Guilherme, o Guilherme é corajoso. Sabemos Cara, por quê. Corajoso. se você somar os valores de mercado das cinco principais holdings de publicidade hoje, não chega a 2% do valor de mercado da Nvidia. Vamos falar sobre relevância econômica, no É, caso? é uma virada de mesa isso aí, hein? Por outro lado, se a gente pega o Festival de Cannes, e a gente, claro, Cannes, naturalmente, as Big Techs são as grandes financiadoras do festival. Elas são as grandes patrocinadoras. Quando você anda, não só dentro do palé, né, do lugar, do Palácio de Convenções, mas principalmente na praia, que é onde ficam as áreas de ativação das marcas, cara, elas dominam. É uma briga. Google, Meta, TikTok, um brigando com o outro e querendo ser mais relevante que o outro. É uma loucura. Os streamings também, a Amazon também, né? Todo mundo tá lá e é uma briga assim, as agências são necessárias nesse ecossistema por um motivo, e aí olhando um pouco menos para a holding, que essa sim, acho que é um desafio gigante, porque antes de falar das agências, tá? Das holdings. Se a gente olhar Accenture, que é talvez a maior consultoria hoje, né? É muito doido a gente imaginar Accenture hoje dentro desse contexto, né? Há 20 anos atrás, quem Accenture quer, né? O contabilidade. Não querendo tirar o mérito, mas, né? Você pega, tava no mesmo balde da Price, né? Ou no mesmo balde da Deloitte, né? Hoje, meu, os caras estão lá em Cannes. E esses caras, eles são muito bons em criar valor para os clientes, ou pelo menos em renovar a forma o próprio modelo de negócio deles. Claro, a maneira como eles cobram, etc., ela não muda tanto. Mas o que eles são capazes de entregar, eles são bem financiados o suficiente para conseguir contratar talentos. Claro que eles brigam por talento com as Big Techs também, e eles perdem no sentido de mas existe uma realidade, cara, também. Então, assim, vai. Eu diria assim, o que as holdings estão tentando fazer hoje, o Kavinsky depois me corrige se eu estiver errado, mas minha sensação é que as holdings estão tentando cada vez mais se aproximar do que as consultorias fazem, por uma questão do anunciante final. Não só do anunciante, mas da empresa final, né? Porque as holdings também, as consultorias não trabalham só em publicidade, elas começaram a entrar recentemente. Elas trabalham em toda a cadeia de valor. Então, as holdings tentando, para lidar com essa espremida que elas estão levando, né? De todas as forças, que são muito maiores do que elas, e também com aí, elas tentando se aproximar das consultorias, e aí vem comprando empresas de e-commerce, empresas de tecnologia e coisa e tal, implementadoras. Elas não sabem, na minha opinião, elas não sabem muito bem o que fazer com essas empresas depois que elas compram. Esse é um grande problema. Mas é um jeito que elas estão tentando sobreviver. Se a gente olhar para a Accenture,
tá? Que é a maior das consultorias, é a mãe das consultorias. A Accenture fez talvez o maior negócio de compra de agência nos últimos 50 anos, que foi quando eles compraram a Droga5, Exato. que é o David Droga. Eu estava vendo aqui que o David Droga, na verdade, ele tem o Leão of San Mark, Lion of San Mark, que é tipo pelo conjunto da obra. O Marcelo Serpa também tem. Ele tem, antes do Marcelo Serpa, o cara, meu, hora concurso, né? E a Droga5 é uma agência do grupo Accenture, né? O David Droga é uma das poucas pessoas no mundo com acesso à ferramenta de texto para vídeo do OpenAI, a Sora. Sim. E eles não deram, veja, eles não deram para Accenture o, o O convite. acesso da Sora. O David Droga. Então, olha como são as coisas. Então, do lado das holdings, eu diria que é um cataclisma diferente do lado das agências e do produto criativo. Se a gente olhar para as agências do produto criativo, cara, quanto mais, assim, isso é uma coisa meio, mistura um pouco de fé com crença e com esperança, tá? Não são só fatos e dados. Não esperem isso de mim. Mas eu acredito que quanto mais as ferramentas, e é o que a gente está vendo também, um pouquinho já, quanto mais as ferramentas avançam e elas ficam mais sofisticadas, maior a necessidade das marcas se destacarem. E fica mais difícil. Tudo fica pasteurizado, tudo fica parecido. Como você estava falando, qualquer um é capaz de fazer. Portanto, essa homogeneização de ferramentas que supostamente a AI traz beneficia quem produz as AIs e quem é dono das AIs, né? E aí vem uma crítica braba que o Guilherme fez no artigo dele da semana passada, que eu achei foda, cara, que é assim, bicho, peraí, na verdade, as agências estão esquentando a... Elas estão... Eu vou usar uma metáfora escrota, tá? Pode usar. Eu vou falar do personagem Fluffer. O Fluffer é uma profissão, na verdade, na indústria pornográfica. Ele é o cara que fica atiçando os atores antes de começar a filmar. Ele é tipo um contra-regra de filme pornográfico, de vídeo pornográfico. Ele é o Fluffer. Então ele fica. O trabalho dele é deixar a galera ou de pau duro ou com tesão. Muito bom. Até a hora do coito ali, para poder ser filmado, até entrar em cena. De certa forma, as agências estão sendo fluffers do coito entre as marcas e as big techs. É um outro jeito de responder ao que você perguntou, cara. Que é, Não, mas- flopou? Flopou porque se você se coloca como fluffer, você tá fudido. não, total. Olha, você fez uma coisa, uma analogia, ela é perfeita para o programa Desnude. Mas olha só, o caminho da Accenture vai ao encontro do que você comentou no início do nosso bate-papo, que é a história de que as agências nunca tiveram um modelo de negócio, nunca proveram um modelo de negócio rentável e sustentável para os seus clientes. E aí foi muito interessante porque todas as grandes, a Big Four, as Big Fours pelo menos, McKinsey, Accenture, Boston Consulting Group, Bain, elas tinham o modelo, a estratégia, mas faltava a criação, faltava eu vou usar a palavra errada, né? Faltava esse glamour das agências ou essa mentalidade um pouco mais midiática, né? E aí, claramente, o que que elas fizeram? Elas fizeram esse caminho, compraram, eu acho que elas compraram know-how para aprender e depois desfazer, né? E cercar ali um tempo de no-code pitch para conseguir ter massa crítica no mercado. E agora eu vejo um caminho talvez interessante das holdings olhando para as tecnologias e dizendo: ah, espera um pouquinho, vou fazer agora, vou comprar a tecnologia, porque já que no passado eles compraram o meu principal ativo, que era a criação em mídia, então eu vou fazer isso agora. Eu vou pegar e eu vou comprar tecnologia. E aí o Kavinsky já tinha comentado isso aqui, eu vou pedir só para você fazer um adendo nessa minha afirmação aqui, Kavinsky. Me parece, a exemplo do grupo do WPP e também Publicis, né?
que vocês começam a fazer esse caminho. Então, assim, a gente já perdeu uma rodada dessa guerra, né? Então, vamos se preparar para a segunda. A segunda é tecnologia, então vamos lá. Vamos começar a comprar as empresas de tecnologia, porque aí agora a gente já entendeu o que faltava dentro do ambiente de publicidade, que era a parte mais de business plan, modelagem de negócio, estratégias corporativas. Já estamos com isso mais integrado, então vamos correr atrás agora das tecnologias. Essa minha visão está correta, Kavinsky? Tá correto. Eu só queria voltar um pouquinho atrás aqui para fazer alguns comentários aqui que vão contribuir para as falas do Dudu e que acho muito relevante agora, tá? Primeiro, eu me considero uma pessoa que trabalhei minha vida inteira para as Big Techs, tá? Só não ganhei participação. Mas assim, desde o começo, isso não é uma coisa de arrependimento nem nada. Eu escolhi isso. Na verdade, eu acreditei nelas, né, investir em negócios que eram complementares, né, ou que faziam ali sentido junto das Big Techs, e fui para esse caminho. Inclusive a nossa reinvenção, né, como a gente não é tanto esse lado criativo, e aqui acho que temos dois perfis bem diferentes, né, entre Dudu e eu, é, como é que a gente se reinventava? Olhando para onde estavam indo os investimentos das Big Techs. E se a gente for imaginar, essa é uma frase que eu vi que eu achei muito louca, é assim, isso há alguns anos atrás, tá? Acho que está um pouco diferente nos dias de hoje, especialmente em relação à IA. Mas era o seguinte: a gente tem a maioria dos grandes cientistas do mundo da atualidade tentando entender como é que vai fazer você clicar mais em um anúncio. Isso é muito louco, cara. É um mundo um pouco, né? Não bem como a gente gostaria, talvez, né? Agora acho que está indo para um outro caminho, espero que fique mais interessante, né? Mas voltando aqui e aí falando de consultorias, né? A posição moderna, especialmente se a gente for olhar tanto Publicis como WPP, tá? Isso é aberto, né? Tem alguns aí vídeos deles contando. É realmente começar a investir mais em tecnologia. Então, por exemplo, da PP, mais de 70% das aquisições nos últimos anos foram empresas de tecnologia e não agências de publicidade, e é partir para o modelo onde você tem um sistema operacional. Vai mudar completamente o modelo, não só, né, de fazer negócios, mas o modelo comercial também. Os clientes, os anunciantes, né, no lugar de pagar, né, por um escopo de pessoas que está fazendo um trabalho, vai pagar pelo acesso a essa ferramenta, né, que vai aí ser complementar a tudo que as Big Techs já fazem, então vai fazer uma união aí de um negócio muito complexo, né? O marketing se tornou complexo, independente das Big Techs, né? Mesmo que você trabalhe com elas, né, ainda existe uma complexidade muito grande, né? Se a gente for pensar tudo que pode ser feito, tudo que poderia ser feito, né? E aí acho que juntando isso tudo é como aí as holdings vão trabalhar esse futuro, né? Vamos ver como é que se sai. Ô, Kavinsky, eu sei que esse é um podcast, podcast. A minha esposa fica sempre não é podcast, é podcast. Não, mas agora eu falo podcast. É podcast, mas tudo bem. Kavinsky, eu sei que esse podcast, né, ele é especializado, né? A gente já fala muito sobre marketing, publicidade e tal. E vocês dois têm utilizado a palavra holding. Eu acho que deve ter gente escutando que não sabe o que é uma holding. Explica rapidamente, antes de eu ir para a minha última armadilha para vocês, o que que é uma holding. Bom, holding é um grupo aí centralizador, né? Começou muitos anos atrás, né? Com talvez o da PP, uma das primeiras, não sei se foi a primeira aqui, não quero, mas imagino que tenha sido. Né? A WPP, na verdade, é Wired and Plastic Products. Esse é o significado das letras, né? Martin Sorrell comprou uma empresa, né, que trabalhava com fios e plásticos, né, transformou isso numa outra razão social, um outro tipo de negócio, né, e começou a adquirir agências, né, no lugar das agências se tornarem completamente independentes, ele tinha ali um grupo de agências, às vezes complementares, às vezes até que competiam, né, debaixo desse grupo de um guarda-chuva, né, e a WPP em si, por exemplo, não era, né, uma agência de publicidade, não tinha um modelo de negócio, por exemplo, que vendia uma coisa diretamente, mas sim, né, os negócios que estavam ali de baixo. Por muitos anos, né, foi assim que o mercado evoluiu. Não sei se dei a melhor explicação, se Dudu quer Não, deu sim, deu contar. sim. Ó,
Minha última armadilha para vocês, eu vou pegar uma fala de Dudu, na segunda parte ali da nossa conversa, onde ele comentou, e eu vou traduzir aqui, vou interpretar da seguinte forma: existe uma alta concentração agora, muito mais até do que quando a gente iniciou esse processo de hold, né? Mas hoje, quando você pega as big techs, é evidente, existe uma gigantesca concentração de poder e capital na mão de quatro ou cinco, né? Aí eu fico me perguntando se não, se a gente corre o risco aqui ou não, da gente ter um rumo ético desse capitalismo para vertentes um pouco complicadas, né? A gente, assim, usando os meus estudos, né, lá de trás, do ensino fundamental, a gente tem um oligopólio, né? Não preciso ficar aqui, não precisa fazer muita conta matemática, né? Na publicidade digital, o oligopólio, para mim, é muito claro, né? 90% está na mão do Google e da Meta. Hoje, com o TikTok, deve ter um pouquinho mais né, de equilíbrio, mas, senhores, existe um oligopólio. Quando vocês olham isso, né, tendo toda a experiência que vocês possuem, né, do ponto de vista de gestores de mídia, né, vocês são a intermediação direta entre os veículos e os anunciantes. Vocês acham que pode dar ruim essa história? Ou quando a gente pega, né, essa grande concentração de poder e de grana, tem ali uma questão ética em torno do capitalismo. Dudu, esses dias me passou lá um artigo muito interessante de Marina Pfeffer, que é uma das donas da Suzano, que está criando um grupo de milionários que tem como objetivo fazer uma repartição do legado com entidades. Eu queria terminar esse podcast suave, entendeu? Mas eu sei que a pergunta é um pouco filosófica. Passo a bola para Dudu, depois Kavinsky pode fazer algumas considerações e complementos aqui. Olha, o desafio é conseguir um fio da meada que seja eficiente, mas eu vou tentar. Eu diria assim, o WPP, eu fui do WPP por 11 anos e conheci o Kavinsky, que tá lá ainda. Ele entrou um pouco antes que eu e eu saí um pouco antes, né? Ele tá lá ainda. É, a história do WPP é uma história de um CFO, de um financeiro, na verdade, um empreendedor financeiro. O Martin Sorrell tinha sido financeiro da Saatchi Saatchi, que era uma agência super proeminente dos anos 70, e eram dois irmãos, os Saatchi Brothers, né? Eram ingleses, e ele era o financeiro, o mastermind ali, o cara que cuidava do cofre, e ele conseguiu fazer os caras crescerem de um jeito absurdo, mérito dele também e tal. E aí ele viu essa oportunidade da PP, numas de ele comprou o direito de abrir capital, né? Aliás, de uma empresa que já tinha capital aberto, que é essa Wire and Plastic Products, e ele passou a comprar agências de propaganda, porque ele entendia perfeitamente o negócio do ponto de vista financeiro, do modelo de negócio. E ele entendeu, cara, que ele inventou, na verdade, de certa forma, o conceito de holding na propaganda, certo? Assim, acho que talvez tenha nascido antes dele, mas ele foi o cara que catapultou o negócio e fez todo mundo segui-lo, né? E, ou seja, foi a partir de uma lógica financeira, do tipo assim, olha, quanto mais agência eu compro, mais o lucro dessas agências, o resultado contábil dessas agências soma no meu e interfere no preço da minha ação como holding, e eu tenho mais poder, eu tenho mais capital. E eu tenho, assim, claro que ele nunca teve, ele não, né? Acho que o contexto de holdings, de publicidade, eles nunca tiveram ameaças tão palpáveis como essa de Big Techs hoje, porque há tanto tempo atrás, antes de existirem as Big Techs, de elas serem tão big como elas são, você tinha os veículos, né? Você tinha as emissoras de TV, as redes, a TV a cabo, você tinha os veículos, enfim, impressos, né? Que eles eram a mídia, vamos dizer assim. Então, as agências compravam espaços nesses lugares, em nome dos anunciantes. E, principalmente, recomendavam, né, a compra. A agência sempre teve, e a holding, ela sempre teve um papel de agnóstico, de certa forma.
Tipo, eu preciso de uma opinião, não só de uma opinião, eu preciso de uma análise técnica, porque mídia essencialmente é uma disciplina técnica, né? Eu preciso de uma análise técnica de qual é o mix da verba que eu tenho para anunciar, aonde que eu vou distribuir essa verba nos veículos que existem disponíveis, né? Era uma coisa antes das Big Techs, passou a ser outra. Com as Big Techs, o negócio cresce numa velocidade absurda. Tudo que você falou o Kavinsky com a história de performance, que é grande parte, né, pelo menos da iCherry, é a história, né? É uma agência excepcional nessa questão da performance. Bicho, a grande coisa aí é a agência iCherry, assim como a agência Mutato, ela tinha uma proposta de valor que era a entrega técnica dela. A holding da WPP, o desafio dela a proposta de valor dela é, até um tempo atrás, era financeira, que foi a razão pela qual ela foi criada. Esse é o grande desafio, gente. E aí pegando, e veja, ele passa a ser, e não falando do WPP, a gente poderia falar da Publicis, da Omnicom, de todas as outras, né? Da Havas, da Dentsu, acho que falei das cinco, talvez a Interpublic também. Todas essas, acho que o desafio ético que elas têm, no fim das contas, num mundo que é regido por big techs que têm dinheiro infinito, de certa forma, porque elas têm o capital aberto, né? O dinheiro que elas têm é basicamente o preço da ação delas e o valuation delas, né? Nos mercados de capitais. Portanto, de certa maneira, um dinheiro infinito, mas elas concorrem entre si, competem, têm suas intersecções, suas áreas de sombra entre uma e outra. Como se manter relevante simplesmente se apoiando na questão financeira de criação de valor? Porque o acionista do APP ou o acionista do Interpublic, quem compra ação, né, do APP do Interpublic, são grandes geradores de caixa ainda. Não deixaram de ser. Por isso, nunca, não caíram tanto, né, em termos de preço de ação. Mas a grande questão bicho, não dá mais. Aquele argumento do Martin Sorrell para abrir o APP, ele, pô, não faz mais sentido. Então tem que se renovar esse argumento. E aí eu entendo, olhando de fora agora, faz um ano e meio mais ou menos que eu estou fora do app, que assim, a gestão que está sendo feita é uma gestão, cara, absolutamente correta, na minha opinião. Que é, bicho, vamos se fortalecer do ponto de vista de tecnologia, do ponto de vista de caber, de pessoas, né? Não só criativos, mas engenheiros também. E vamos juntar. Vamos juntar esse povo e vamos criar coisas incríveis para os anunciantes. Vamos renovar nossa proposta de valor. Eu acho que esse é o caminho. Aí, quando a WPP anuncia que vai investir, sei lá, X bilhões, X milhões de dólares, aí vem uma Accenture e fala, não, a gente vai investir 3 bi de dólar. E aí? Aí, pô, 10 vezes mais. Aí você olha, Google, Meta, estão investindo provavelmente muito mais do que isso. Aí vem o relatório do Goldman Sachs, que eu não sei se vocês viram. Saiu no dia 25 de junho. O título do relatório é Goldman Sachs, né, o banco americano. Gen AI, Generative AI, né? Too much spend, too little benefit. Muito gasto, pouco benefício? Interrogação. Que eles dão um certo checkmate na febre de AI, do tipo assim, tá, tem uma expectativa, sem dúvida vai ter valor econômico para ser criado, mas vamos olhar para o detalhe? Vamos olhar para o que... Faz. Vamos olhar para o detalhe, vamos olhar para o que realmente vai fazer a diferença, porque é isso que a gente precisa enxergar, né? Goldman Sachs falando. Então, tudo isso para dizer, o desafio ético que eu vejo que se tem hoje, e aí falando mais das agências, vai, e das holdings, mas das holdings eu acho que se desplugar da coisa de serem donas de agências e passar a serem provedoras de soluções integrais. Um bom exemplo, vai, eu vou puxar um pouco o saco do app aqui. OpenX, que é o time de Coca-Cola do app. Foi a maior concorrência da história, Grave. Tipo, pelo menos de que se tem notícia recentemente. A concorrência da conta de Coca-Cola, acho que foi uns 3 anos atrás, se não me engano. E foi uma concorrência global, durou, 8 meses. Era a conta global da Coca-Cola, da app ganhou. E, cara, ganhou oferecendo uma espécie de o melhor da raça de todas as agências que estão dentro do grupo. E montou um time para a Coca-Cola, que é o OpenX.
Não é uma house. Ó, saiu o coração aí, ó. Não é uma ato falho. Já não tô mais lá. Tenho saudade. Cara, é um puta valor para Coca-Cola. Coca-Cola é uma marca global, precisa estar no mundo inteiro, tem uma questão de consistência global, de glocal, né? De equilibrar global e local, de relevância. Tá aí o resultado em Cannes, inclusive. Coca-Cola foi anunciante do ano esse ano. Pela primeira vez na história. Nunca tinha sido, cara. Por incrível que pareça. A Ambev foi por 2 anos seguidos e agora esse ano foi Coca-Cola. Então, dá para se ver que tá todo mundo lutando para tentar criar um mix de produto e serviço para o anunciante chegar e falar, cara, vamos nessa. Agora, tem uma questão que, para mim, assim, eu não falando de ESG, porque é assim, para mim a grande coisa boa de ESG é de você juntar no mesmo balaio, na mesma palavra, o meio ambiente, o social e a governança. Essa é a parte boa, que é quase como dizer assim, se uma se fortalece, a outra se fortalece junto, em tese, né? Que são três elementos muito importantes. Governança do ponto de vista ético, de não só de como conduzir as relações com as pessoas dentro das empresas e a coisa de saúde mental e coisa e tal, mas também a coisa de como fazer as pessoas quererem ficar nas empresas e criarem mais valor, né? Porque a gente sabe que todo negócio é sobre pessoas, pelo menos até a AI evoluir um tanto aí, vai ter um tempo ainda que vai ser sobre pessoas, né? Bom, Então, sei lá, olhando para tudo isso, eu vejo que ESG da sigla, porque assim, obviamente tem muita espuma, tem muito problema, tem muita polêmica, mas tem uma coisa que é certa, gente, assim, nós estamos indo esse exemplo que você deu da Pfeffer, né, da Suzano, eles criaram um fundo, né, praticamente um fundo, são herdeiros que, sei lá, estão herdando mais, já herdaram ou vão herdar mais do que, se não me engano, 10 milhões de dólares. E que aí eles se comprometem a doar 20% desse valor para causas, vamos dizer assim, ou para projetos que trabalhem essencialmente desigualdade social, que reduzam a questão da desigualdade social, e a questão, obviamente, de aquecimento global, mudanças climáticas. As duas coisas juntas. Por quê? Porque os milionários e bilionários, pelo menos desta frente, eles chegaram à conclusão de que, cara, pouco adianta você ter, seja um oligopólio, seja dinheiro entrando pelo ladrão, né? Não saindo, mas entrando. É, se não vai existir planeta, se nós vamos ter realmente uma catástrofe daqui a 50 anos, o que que adianta, né? Então, pô, temos que trabalhar. E a coisa toda da desigualdade social, que me parece, assim, absolutamente fundamental, principalmente num país como o nosso, né, gente? exato. O Kavinsky, você vê, tipo esse exemplo da Marina aqui da Suzano, você vê alguns movimentos desse já nas Big Techs ou ainda não? Hum, Putz, eu não, assim, eu tô mal informado para responder categoricamente, mas tem algumas coisas que me preocupam nas Big Techs e que também, assim, não estou tão informado, tá? Mas até dá para a gente aproveitar para pegar para o Dudu, dar um pouquinho da visão dele. Por exemplo, uma das coisas que eu tenho acompanhado e tenho visto é a questão da inteligência artificial, esses investimentos, esses números da Sequoia também veio com uma informação parecida, né, Dudu? Embora não seja, né, quando a gente faz uma comparação com o momento do nascimento da internet, não é tão grave quanto, né? No nascimento da internet, as empresas estavam investindo mais do que todo o seu capital, né, em cima de soluções para a web, né? Mas o que a gente tem agora, por exemplo, né, vejam, qual a diferença de IA e web, né? Elas têm muitas semelhanças e têm algumas diferenças. Uma das grandes diferenças é a inteligência artificial não está nascendo como uma coisa, né, pública para todos, né, como foi a internet, né? As big techs, com todos esses investimentos aí, elas acabam dominando e controlando. E aí tem uma coisa muito curiosa, eu não me aprofundei para ver se isso é fato ou não, tá? Mas é preocupante, né? Um dos exemplos todas elas, todas as big techs em cima de IA, estão muito envolvidas e interessadas em criar uma legislação. No entanto, essa legislação que elas estão criando, que tem fatos muito pertinentes,
ao mesmo tempo, elas fazem ali uma barreira para que soluções independentes e soluções que não são aí comerciais se estabeleçam, porque elas colocam ali algumas regras que elas gostariam de ter, mas que na verdade impede que que as independentes surjam aí, né, com soluções que possa atender sem ter esse fundo aí, sem ter essa intenção social, né, para incluir todos, né? Então isso é uma das coisas que eu vi que eu achei bem interessante. A outra, né, que eu tinha comentado com vocês já e com o Dudu, foi o fato da Apple ter pulado para dentro do conselho, né, da OpenAI e uma semana depois, ou talvez até menos, saído, né, por uma questão de que ali muito provavelmente, né, os investidores, as pessoas que mandavam ali preocupadas com pautas de ESG e como é que isso vai pegar para elas se estivessem dentro do conselho da OpenAI, né? Não, muito bom. A grande questão aí também é, veja, a Apple provavelmente é uma das Big Four que mais investe de um jeito consciente na cadeia de valor dela, olhando para ESG. Do tipo, eles se vangloriam disso o tempo todo. Todo grande lançamento da Apple, você vê que, meu, Teve uma grande campanha, inclusive, agora, né? Viralizou, foi muito boa. e se eles estão preocupados, que dirá a Amazon? A Amazon, por exemplo, tem um dado, né? A Amazon hoje investe mais em servidores do que em centros de logística, cara. Tipo assim, qual é o impacto ambiental disso, né? Muito doido. Dudu, última pergunta para você, e essa você pode ser nariz de cera. Você vai entender. Você faz exatamente um ano e meio, né, que você saiu, né? Ali você passou ali a mutato, vamos chamar assim, vamos colocar dessa forma, né? Você passou a mutato para a WPP e fazem ali fazem 18 meses que você está planning something, né? Ready to go, né? Imagino que conhecendo ali o teu perfil, você não tirou um sabático. Você provavelmente deve estar todo dia pensando em new business. Eu não quero que você comente nada, só quero que você termine o podcast dizendo assim: coisas boas virão. Sim ou não? Coisas boas virão, cara, sempre, meu. Opa! Então em breve encontraremos Dudu aí. Com certeza. Se, Muito. se, se possível no Festival de Cannes, né, Kavinsky? Se possível no Festival de Cannes. Não, Muito bom, segundo semestre aí a gente volta. muito bem. Terminando num compete agora, tipo, nas próximas semanas. Então, Mas assim, em resumo, cara, eu acho que o que que eu consegui olhar nesse um ano e meio, né? Além de, enfim, de sofrer por não ter rotina, de ter aquela ilusão de que, nossa, meu, eu vou ficar num compete, né? Sabia, óbvio. Então eu vou fazer um sabático, vai ser incrível, vou me cuidar. Porra nenhuma. Foi, putz, foi a pior coisa, assim, ficar em casa não foi fácil. Claro que teve coisas muito boas, mas esse macro, né, essa curva romântica que a gente acaba colocando, eu sempre na minha vida, sempre achei, eu fiz 50 anos agora, e eu falava, pô, eu quero virar os 50 olhando para frente e não para trás, né? Porque quem olha para trás tem torcicolo, como diz o lá. muito bom, muito bom. Bem, muito provavelmente Dudu não será fluffer, né? Isso a gente já sabe, né, Kavinsky? Fluffer ele não vai ser, né? Por mais que ele já tenha pesquisado a descrição, mas tudo bem. Situações Crianças, onde você não consegue evitar, você acaba dando uma de fulano. não tem jeito. Crianças, muito obrigado aqui pelo programa de hoje, né? Puta, um bate-papo alto nível aqui com o Dudu, Kavinsky, e eu espero todos vocês aí no nosso próximo episódio, tá bom? Valeu, gente. Muito obrigado aí.